és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és o esplendor No mundo com louvor estás em cada vibração do pulsar do coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. como posso te compreender? Tu és o esplendor no fundo do olho, Estás em cada vibração no pulsar do coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 o amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. somente a ti, Somente a ti, Jesus. Cada um tem sua vida, cada um tem uma história, momentos de alegria e dor guardados na memória. Eu daqui observando todos os seus passos, me inclinei e decidi estender-lhes meus braços. Cuidei de você, dividi contigo a dor, sem você saber, te dei todo o meu amor. Mas você se escondeu de mim, tirou-me dos seus planos, e com isso se feriu em meio a tanto engano. Na escuridão você chorou, se sentiu tão só. Então acreditou em mim, me viu ao seu redor. Por toda a vida andei junto a você, e por teus sonhos lutei, e também chorei. e foi Incrível ver você dar todo o coração, buscando estar perto de mim, fazendo uma canção. E qualquer um podia ver o seu rosto brilhar, e a alegria viver evidente em seu olhar. simplesmente só sua luz cobriu o mundo. Coração audaz, conquistando amor profundo. Não, nunca mais vou me lembrar dos seus erros do passado. Agora somos dois guerreiros que lutam lado a lado. Cada manhã em todo lugar ouça sua voz. Todos buscam entender e juntam-se a nós. Por toda a vida andei junto a você, e por teus sonhos lutei, e também chorei. Por toda a vida andei junto a você, e por teus sonhos lutei, e também por toda a vida andei
que é o momento da ceia, né? Quem é que vai fazer a ceia? Não... João? Tá, joia. Vamos cantar a canção nos preparando para a ceia, tá bom? Podemos sentar. Vamos cantar esse louvor, né, meditando, como se fosse uma oração. É sempre uma canção meditativa. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. E Merecida a vida, e graça recebi por sua cruz, da morte me livrou. Deus em minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor. Amém, irmãos? Bom dia a todos. Quero chamá-los a celebrar a ceia comigo, né? Conosco, todos nós. Esse é o momento de celebrarmos a Santa Ceia, um momento onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quero chamá-los a ler comigo uma escritura que fica em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Fala assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Então, nós já sabemos do acontecimento na humanidade que foi muito importante para todos nós, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz, né? E não há nada que a gente possa fazer para retribuir esse amor que ele teve por nós. Como a música diz, né? Realmente que o quanto ele fez por nós é importante. Mas, mesmo assim, é um mandamento a gente sempre celebrar, sempre lembrar do que ele fez por nós, até que um dia ele venha, né? Então, toda vez que a gente come do pão que representa o corpo de Cristo, e se alimenta e toma o suco de uva que representa o seu sangue, a gente está lembrando o que Cristo fez por nós. E é um mandamento, né? Na humanidade, quer dizer que cristianismo é algo coletivo, é individual e ao mesmo tempo coletivo, né? Então, Jesus Cristo, ele pede isso, ele dá um mandamento e ele ainda direciona: façam isso em memória de mim. Então, ao comermos o pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva que representa o seu sangue, que a gente possa lembrar do amor de Deus que nos move a sempre estarmos unidos com Ele. Quero chamá-los à oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de hoje poder orar ao Senhor, graças ao que o Teu Filho fez na cruz por mim, Deus. Obrigado por Ele ter ajudado todos nós a reconhecermos nossa situação espiritual e nos mover, Pai eterno, para buscarmos sempre a Tua ajuda, a Tua orientação. Em nome de Jesus Cristo, te oro e agradeço. Amém.
E chegou agora a hora de orar, honrarmos a Deus com nossas ofertas. E quero convidá-los a ler comigo uma escritura que fica em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo do 1 ao 3. Primeira Coríntios, capítulo 16, versículo do 1 ao 3. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então, essa escritura ela mostra, eram direções de Paulo para Coríntios, para eles prepararem a coleta, para não ser feita de qualquer jeito, né? Então, levando em consideração a oferta, que deve ser algo importante, não feito de qualquer jeito. E tem outra escritura também que eu quero chamá-los a ler comigo, que fica em Provérbios. Capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, esse versículo também chama a gente a tratar o que a gente oferece a Deus, a oferta, como prioridade, né? Não de qualquer jeito, mas quem se lembra do que Deus faz em sua vida vai, com certeza, dar importância à oferta como ela merece. Então, nesse momento, vocês podem, que estiverem nos visitando, ofertar deliberadamente também, pegando o envelope e colocando na urna. Quero chamá-los à oração. Senhor Deus eterno, obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado muito mais do que nós pedimos e pensamos, Pai. Obrigado por Senhor cuidar das nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados, aceita nossas ofertas. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Vamos nos pôr de pé? Nesse momento você pode fazer sua oferta. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. lutas sem cessar, hei de atravessar, Descansando no poder de Deus, não me deixará mais me susterá. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. descansando
Podemos sentar. Paz, irmãos. Então, é uma grande alegria podermos estar reunidos aqui mais um domingo, podemos festejar junto com Deus, com Jesus, as nossas vidas em Cristo, né? A vida que temos, que já é a nossa vida eterna, graças a Deus e o nosso Salvador Jesus. É uma grande alegria podermos estar juntos também, podermos refletir mais uma mensagem, né, sobre nomes de Deus. E aí, especificamente hoje, né, a gente vai... Pode passar, por favor, já. Então, a gente vai ver... Obrigado. Então, nós vamos ver mais um nome que Deus se autodenomina, né, dentre as várias denominações de Deus. E é importante a gente pensar, né, nesses nomes, porque eles revelam muito o caráter de Deus, né? A ação de Deus nas nossas vidas, na vida do povo de Deus. Então, é sempre bom lembrar, né, que Deus tem cada uma das características que estão relacionadas aos nomes, né, que ele se autodenominou ou que o povo de Deus deu a ele. Aí, especificamente, hoje nós vamos ver Yahshua, né? Então, Yahshua é o Deus Salvador, né? Se a gente puder traduzir, né? É o Deus Salvador, Yahshua. Então, Yahshua é um verbo, na verdade, né? Em hebraico, tá? Mas ele é um verbo que diz salvar, libertar, né? Mas aí a gente pode olhar para esse nome, né? E então ver que quando ele se trata de Deus, né, quando esse verbo se refere a Deus, então ele está querendo dizer que Deus é Salvador, né? Então, Yahshua, Deus Salvador, é aquele que salva, é aquele que ajuda, é aquele que protege, né? Então, todas essas ações, elas estão relacionadas, né? Estão relacionadas com o fato de que Deus, ele se movimenta, ele vem até nós, né, para nos salvar. Ele vem até nós para nos ajudar, para nos proteger. Então, nós temos um Deus que se move, né, que age em nosso favor, que vem até cada um de nós para ser o nosso Salvador. Então, esse nome era usado sempre quando Deus dava vitória sobre algum tipo de inimigo. No Velho Testamento, os inimigos eram físicos, né? Você tinha nações que invadiam Israel e colocavam o povo de Israel ali como escravos, né? Ou como subordinados. Então, mantinham cativo o povo de Israel. Havia também batalhas, né, contra inimigos, contra nações inimigas. Então, quando Deus ele dava vitória na batalha, então sempre se referenciava a Deus como Yahshua, né? Então, o Deus que salva, o Deus Salvador. No Novo Testamento, a gente também tem o nome Yahshua. Só que Yahshua ele é usado mais para as vitórias espirituais que Deus dá, né? Então, no Velho Testamento, né, prevalecia as vitórias físicas, né, na batalha, contra os inimigos, contra as nações inimigas, né? E no Novo Testamento já são vitórias espirituais, tá? Então, Yahshua é o Deus que dá vitória espiritual a cada um de nós, né? Então, esse nome, né, ele mostra que Deus é um poderoso Salvador, né? É um Deus poderoso em salvar. É um Deus que se move para nos salvar. Então, esse nome aponta, né, para o poder de Deus em salvar o seu povo.
Né, isso é muito, muito interessante a gente pensar, né? Que Deus, ele se move para nos salvar, para nos proteger, para nos ajudar, isso individualmente e também coletivamente. Então vamos ver uma escritura, 2 Samuel, capítulo 22, versículos do 1 ao 4. Então diz assim, né? Isso é um cântico de Davi, né? Davi cantou ao Senhor este cântico, quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo e o poder da minha salvação. Ele é a minha torre segura, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas da violência. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo de meus inimigos. Né? Então, Davi aqui estava diante de uma vitória que Deus tinha concedido a ele, né? Então, todas aquelas perseguições que ele passou, todos aqueles anos de perseguição. E aí, então, ele teve vitória contra os inimigos, contra Saul, que era o rei que o perseguia. E aí, então, nesse hino, ele louva Yahshua, né? Ele louva ao Deus Salvador, justamente lembrando que Deus é o Deus que se move para nos salvar, é o nosso refúgio, é o nosso porto seguro, né? É aquele que podemos confiar que vai agir em nosso favor. Em Isaías, né, no Isaías 45, versículo 21, a última frase, né? Deixa eu pegar aqui. Então, o versículo 21, ele tem várias frases, mas a última frase é essa, né? Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Essa tradução também não é NVI, né? É um pouco diferente, mas a ideia aqui é justamente ressaltar a nomeação de Deus como Deus Salvador, né? Então, aqui na NVI, diz assim: e não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Né? Então, praticamente igual, né? Mas, qual é a ideia aqui, então? Isaías, Deus se revela a Isaías dessa forma, né? Aqui é Deus falando. Deus pedindo a Isaías para declarar isso, né? Então, Deus, ele se denomina justo e salvador, né? O Deus justo e salvador. E que não há outro. Né? Então, é o único Deus que a gente pode recorrer e é o único Deus capaz de salvar e de ser o Salvador. Aqui em Isaías, no livro de Isaías, a gente encontra muitas profecias messiânicas, né? Então, no Velho Testamento, a gente vê muito Yahshua ligado a isso, a vitórias, Deus dando vitórias contra os inimigos físicos. Mas aqui em Isaías, em especial no livro de Isaías, a gente tem várias profecias sobre Jesus, né? Sobre o Salvador que Deus Yahshua ia enviar. Né? Então, se a gente for lembrar, né, Isaías 53, né, é uma profecia sobre Jesus, né, sobre a morte e a crucificação de Jesus. Então, algo escrito muito antes de Jesus ter nascido, né, mas que já anunciava que Deus ia não somente dar vitória ao povo dele de forma física, contra inimigos físicos, mas que Deus ia dar uma grande vitória espiritual, né, uma vitória eterna, por meio de Jesus. Né? Então aí, a partir de Isaías, a gente começa a ver, então, Jesus sendo retratado como aquele que salva, o instrumento de salvação de Deus Yahshua, de Deus Salvador, né?
Então aqui prevalece a vitória espiritual, né? Se a gente for pensar, a vitória espiritual ela é muito superior à vitória física, né? Então é isso que Deus quer dar a cada um de nós, né? Essa grande vitória espiritual contra os nossos inimigos espirituais. E aqui já no Novo Testamento, então a gente vê as profecias sobre Jesus se realizando, né? Então aqui tem um trecho de Maria, né? Um trecho daquele momento em que o anjo se revela a Maria e diz que ela então terá um filho, né? Que será o Salvador, que será Jesus. Então Maria, ela exclama assim, né? Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Isso em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Né? Então o que a gente vê? O termo usado aqui por Maria, o meu Salvador, é Yahshua. Né? Então, ela vê isso, né? Poxa, Deus está me usando como instrumento para que a sua salvação aconteça, né? Inclusive para mim mesma, né? E para ela mesma, né? Então, Deus Yahshua, o meu Salvador. E é interessante a gente ver a alegria de Maria, né? Ao ver isso, ao ver Yahshua em ação, né? Ao ver Deus realmente dando vitória, né? Uma vitória espiritual por meio de Jesus, né? Então ela diz que o espírito dela se alegra, né? Se alegra em Deus. Tá, e assim também devemos nos alegrar em Deus e achar. Né? Devemos sempre lembrar de Deus como nosso Salvador, e isso deve trazer para nós alegria no nosso coração, né? Porque de fato é uma grande alegria, né? Termos um Deus que nos salva definitivamente e eternamente dos nossos inimigos físicos e espirituais. E aqui, especificamente, Maria estava agradecendo a Deus por Jesus, né? Que é o nosso Salvador espiritual. Então, mais adiante, em Mateus capítulo 1, versículo 21, aqui o anjo já estava se revelando a José, né? Então José, que era noivo de Maria, então ele estava pretendendo, né, abandonar Maria e simplesmente deixar ela para lá e, enfim, seguir a vida dele, isso em segredo, né, para não expor a humilhação pública. Mas aí então o anjo vem até a José, né, e aí fala com ele, né, em sonho, né, e aí o anjo diz assim, né, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Então aqui é usado, né, a expressão de Jesus como o Salvador, né, e especificamente deixa para a gente claro que tipo de vitória espiritual Deus quer nos dar por meio de Jesus. Né? Então a vitória que Deus quer nos dar espiritualmente é sobre os pecados. Né? Então esse é o nosso grande inimigo espiritual. Né? Então se a gente for lembrar, né, o que o pecado ele faz em nossas vidas, ele tem consequências eternas. Ele nos afasta de Deus. Né? E nos afasta definitivamente de Deus. Então, a partir do momento que nós pecamos, né, em algum momento nós nos rebelamos contra Deus e nós agimos contra a vontade de Deus para nossas vidas, então se abre, né, um distanciamento entre nós e Deus, nós somos afastados da presença de Deus, e isso é eterno, né? Isso é algo que perdura para a eternidade, essa separação. Então, realmente, somente o poder de Deus para romper essa separação, né? Somente o poder de Deus para remover o pecado das nossas vidas e nos permitir estarmos com Deus novamente e estarmos eternamente com Deus. Então, nos reatarmos, né? Sermos redimidos do pecado. Então, Jesus, o nome Jesus,
ele deriva, né, de uma expressão que é Yavé e Achá. Né? Então, Javé salva. Né? Javé liberta. Ou seja, Deus liberta, Deus salva. Esse é o significado do nome Jesus. Né? Então, Jesus, né, no próprio nome já diz, né, que ele é a salvação de Achá. Ele é a salvação de Yavé. Né? Ele é a salvação do Deus Yahshua, né? Então, Jesus, ele quer nos dar a vitória sobre o pecado, né? Que é o grande inimigo espiritual que nós temos. Realmente é o grande mal que aflige nossas vidas, né? E uma vez que Jesus nos salva dos pecados, né? Nós temos, por meio de Jesus, uma salvação eterna, que dura para sempre. Né? E aí a gente deve então se alegrar nisso, né? Se alegrar, puxa, Deus me salvou. Deus me salvou dos meus pecados. Deus me deu uma salvação eterna. Né? E por meio de Jesus eu permaneço ligado a Deus. Então isso é muito maior do que uma vitória física, né? Contra nossos inimigos. E aí, se a gente for lembrar, né, de um livramento que Deus nos deu fisicamente, né, e lembrar do quanto a gente se sente, cada um de nós nos sentimos depois desse livramento, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem experiências de quase morte, né? E eu já tive uma experiência dessa, né? Então, quando você tem uma experiência de quase morte, de quase morreu, e aí você, depois desse evento, né, dessa situação, você se vê livre da morte, nossa, é um alívio, né? Você se sente aliviado, você se sente grato, você se sente feliz, né? Você se apega à segunda oportunidade, né? Você vê, puxa vida, eu tenho uma segunda vida, uma segunda chance, né? E aí você vem com aquela vontade de vou fazer diferente, né? Vou aproveitar mais a vida, vou fazer valer mais a pena, né? E por causa desse livramento, né? Por causa do livramento da morte. Então, por causa de uma vitória física, né? Que muitas vezes recebemos. E aqui, imagina então o quanto esse sentimento, né? O quanto essa vontade, ela deve estar presente em nossas vidas quando a gente se lembra de Yahshua, quando a gente lembra de Jesus como aquele que salva, né? O Deus Salvador. Então nós devemos nos encher de alegria, nos encher de gratidão, né? Nós devemos querer abraçar a nossa segunda chance, a nossa segunda vida com Deus, né? Após a libertação dos pecados. A gente deve buscar, então, fazer o máximo possível, aproveitar o máximo possível essa união com Deus que nós temos, né? Por meio de Jesus, por meio da libertação de nossos pecados. Então, em Atos 4, versículo 11 e 12, aqui é a pregação dos apóstolos, né? Falando sobre Jesus. Então, Jesus, ele veio como Salvador, né? E ele morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou pelo poder de Deus. Então, a partir daí, né, Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade para nos libertar de vez de todo o pecado, né, das consequências do pecado em nossas vidas. Então, em Atos 4, do 11 ao 12, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Né? Então não há salvação em nenhum outro Deus. Né? A salvação do pecado somente Deus dá. Né? Somente Jesus dá. Não há outra fonte de salvação. Então Jesus é Deus que salva, né?
Em Atos 5, também, da mesma forma, fala sobre Jesus. Então, fala assim, Atos 5, do 30 ao 31. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo em um madeiro. Deus o exaltou, elevando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Então, nesse processo de salvação dos pecados, né, de vitória contra o pecado, então Jesus veio trazer duas armas poderosas, né? Primeiro é o arrependimento. Então Deus, Ele nos ajuda no arrependimento, né? E quer nos levar ao arrependimento dos nossos pecados. E o arrependimento é um primeiro passo, né? Uma primeira ação para que nós sejamos libertos do pecado. E deve ser uma ação contínua nas nossas vidas, né? Na vida de cada cristão, né? Para que nós nos mantemos, para que a gente possa se manter liberto do pecado, a gente possa se manter debaixo da graça de Deus. Então, o arrependimento é muito importante, né? E o arrependimento é a gente fazer o contrário, né, do pecado, né? A gente fazer a ação contrária. Então, o pecado nos leva a uma ação que desagrada a Deus. Então, nós vamos fazer o inverso dessa ação, né? O contrário dela, né? Então, se eu estou sendo tentado, né, por exemplo, mentir, né, então eu devo fazer o contrário no meu arrependimento. Eu devo falar a verdade, né? Então eu preciso falar a verdade. Isso é o arrependimento. Se eu estou sendo tentado a guardar mágoa, né, a guardar rancor de alguém, né, então eu preciso fazer o contrário. Eu preciso perdoar. Eu preciso me encher de misericórdia e perdoar essa pessoa, né? Então o arrependimento é assim, né? Então, diante dos nossos pecados, nós não podemos simplesmente confessá-los, né? Mas nós devemos agir fazendo o contrário dele, né? Então, não podemos nos contentar simplesmente em confessar a Deus ou confessar aos irmãos os nossos pecados, mas nós devemos tomar passos e direções contrárias a ele, fazer o contrário, né? E isso faz parte do nosso arrependimento, que é uma atitude diária, né, em nossas vidas, né? Então, diariamente, nós devemos refletir sobre os nossos pecados, né, que a gente cometeu no dia, né? Devemos confessá-los a Deus, né? E devemos tomar ações contrárias a esses pecados, a fazer o contrário. E muitas vezes o poder do arrependimento, ele vem de Deus, vem de Jesus, né? Muitas vezes não é nosso, né? Muitas vezes a gente quer fazer na força bruta, né? Eu vou me arrepender desse pecado. E a gente se arma, claro que a gente deve fazer isso, a gente deve se esforçar, mas muitas vezes o poder do arrependimento, né, ele vem de Deus. Porque quem concede é Deus, né? Quem concede é Jesus. Então a gente também deve depender de Deus nisso, né? Depender de Jesus nisso, né? Que o poder do arrependimento ele possa atuar em nossas vidas, que a gente possa se arrepender de cada pecado. E aí a outra segunda forma, né? A outra atitude que Jesus nos dá para vencermos o pecado é o perdão, né? Então, o perdão que realmente é imerecido, o perdão que não é conquistado com o nosso esforço, né? Então, o arrependimento ainda tem um esforço nosso, né, de queremos nos arrepender, mas tem muito também o poder de Deus para que a gente consiga realmente fazer o contrário e permanecer fazendo o contrário. Mas o perdão de Deus realmente é graça. Deus derrama a sua misericórdia, o seu perdão em nossas vidas, nos perdoa de cada pecado, né, que cometemos, sem esforço algum da nossa parte, né, no sentido de que nós não conquistamos o perdão. Não há nada que a gente faça, mesmo que eu me arrependa, né, isso não garante o perdão. Tá? O perdão é dom de Deus. O perdão é dado por Deus por meio de Jesus. E aí,
a necessidade de Salvador, né? A necessidade de salvação. Porque sem Jesus não tem como. Não temos perdão, não temos misericórdia. Porque Deus é justo e era necessário e era necessário e é necessário que as consequências do pecado elas sejam pagas, né? E foi isso que Jesus fez na cruz. Ele pagou os nossos pecados, né? Ele sofreu pelos nossos pecados, né? Então, cada pecado que a gente comete é mais uma ferida lá em Jesus, né? É mais um açoite, é mais uma zombaria, né? É mais uma dor que Cristo passou na cruz. Então, isso por quê? Porque Jesus sofreu corporalmente toda a dor que era destinada aos pecadores, a cada um de nós. O castigo, né, que nós merecíamos, quem sofreu foi Jesus, corporalmente, né? Então, assim, o perdão é realmente algo dado por Jesus, por Deus, é graça, e nós devemos, diante disso, nos alegrar, né? Nessa salvação que nós recebemos por meio de Jesus. Isso deve nos motivar, nos dar alegria e permanecermos no arrependimento, permanecermos na graça de Deus, nos arrependendo de nossos pecados, nos mantendo livres daquilo que pode eternamente nos distanciar de Deus, que é o pecado. Então, Yahshua, né, o Deus Yahshua é aquele que nos enviou Jesus, né? Então, Jesus é a salvação do Deus Salvador, do Deus Yahshua. Então, Jesus é o nosso Redentor, né? Então, é Redentor no sentido de que Ele nos torna justos, mesmo sendo pecadores. Então, aquele sacrifício de Cristo lá na cruz é que foi capaz, né, de nos redimir de nossos pecados, né? Foi capaz de nos tornar justos diante de Deus, mesmo ainda sendo pecadores, mesmo sendo injustos. Então, Jesus também é o nosso intercessor diante de Deus, né? Então, Ele intercede a Deus por nós, né? Então, quando a gente ora a Deus e ora em nome de Jesus, Jesus intercede por nós. Então, Jesus é o nosso ajudador nesse sentido, né? Ele nos ajuda intercedendo a Deus em nosso favor. E Jesus é o nosso mestre, né? E está sempre conosco, né? Então, Jesus é aquele que nos guia, aquele que nos ensina, né? Aquele que é nosso exemplo. E aí a gente, ao seguir Jesus, né, nós estamos sendo salvos, né? E Ele está sempre conosco, né? A promessa dele, né? Que estará conosco até o fim dos tempos. Então, Jesus está sempre conosco, sempre ao nosso redor, sempre pronto a nos ajudar. Então, isso é Yahshua, o Deus Salvador. Então, o nome Yahshua é muito importante para a gente entender, né, que Deus é poderoso, é Salvador, né, é um protetor, é ajudador. Então, quando a gente se sente, né, numa batalha lá, a gente se sente incapaz diante de aflições, diante de perseguições e até mesmo diante de nossos pecados, né, que assombram a nossa vida. Então, nessas horas, o que a gente deve fazer, né? A gente deve clamar em oração ao Deus Yahshua, né? E aí, Ele batalhará por nós, né? Então, isso é o Deus Salvador. Quando a gente clama a Ele, Ele vem batalhar em nosso favor, né? Ele realmente assume a batalha e nos capacita a vencer ou nos dá a vitória, a libertação, né? Isso por meio de Jesus. Então, Deus é o Deus Salvador, o Deus Libertador. Então, Ele aguarda isso, né? Deus, Ele tem essa expectativa de que nós vamos clamar a Ele, que nós vamos depender dEle. Ele está pronto para agir. Ele está pronto para nos salvar. E Ele quer nos salvar, né? Então, Ele aguarda esse momento, que a gente se coloca diante dEle, né? Dependa dEle e pode confiar. A vitória é certa. Então, as tentações que surgem em horas difíceis, né? A autopiedade, a mágoa, o isolamento, a autossuficiência,
né? A gente deve, diante desses pecados, né? A gente deve guardar o nosso coração no Deus que é poderoso para salvar. Então a gente deve louvar a Deus, clamar a Deus, né? Orar ao Deus Salvador, e Ele será o nosso refúgio, Ele será o nosso libertador. Então Jesus, Ele é nosso Salvador, né? Nossa fonte de cura, de perdão, de paz, né? Então sempre na luta contra o pecado devemos nos lembrar, né, de Deus e de Jesus, o Deus que salva. Bom, gente, então esse foi a última denominação de Deus que vimos, né? A Deus Yahshua. E aqui temos alguns tópicos para a gente orar junto, em duplas ou em trios, tá? Justamente em nossas orações nós lembrarmos de Deus Yahshua, né? De lembrarmos da vitória, né, que nós temos em Deus. Então o primeiro tópico aqui fala assim: me ajuda a lembrar do Deus poderoso e salvador nas horas de angústia e aflição. Né? Então, no momento que a gente se sente aflito, né, ou angustiado, né, por causa de alguma perseguição humana, né, ou alguém que nos fez mal, né, então a gente lembrar que Deus Yahshua é o Deus poderoso e salvador e pode nos libertar. A segunda coisa me ajuda a sair da autopiedade e do orgulho, né, mas colocar a minha esperança e dependência no Deus Salvador. Então, um outro pecado que também pode nos afligir, né, é a questão do orgulho, da autossuficiência, né? Então, muitas vezes, quando é uma tendência humana, né? Quando tudo vai bem, muitas vezes, humanamente, a gente acaba não buscando a Deus, né? Então, quando está tudo sucesso, vitória, né? A tendência humana é esquecer de Deus, né? Opa! Então, uma cadeira quebrou. O bom é que ninguém mais senta nela, né? Agora sim. Então, a autossuficiência, o orgulho, né? É um pecado que pode nos afligir quando tudo vai bem, né? A gente acha, estou bem, está tudo tranquilo, né? A gente se sente orgulhoso e acaba se afastando de Deus. Então, nesses momentos, né, a gente deve se voltar para Deus e achar, né? E colocar a esperança nele e depender dele. Um outro pecado também que pode nos afligir é a autopiedade, né? A gente olha para a vida, tá tudo ruim, né? Aí tem aquele pensamento, né, que tudo dá errado, né? Ah, caramba, só dá errado comigo, né? E aí acaba também se afastando de Deus por amargura, né? Então a gente tem que se lembrar, né? Seja aí na autopiedade, seja na autossuficiência, seja no orgulho, a gente sempre se lembrar que Deus é um Deus salvador. A gente precisa dele, a gente precisa desse Deus salvador, né? E essa vida aqui, por mais que seja agradável, ela nós não vamos ser salvos sem Deus, sem Jesus. E aí o terceiro ponto, me ajude a entregar completamente a Jesus, né? Então, uma resposta ao Salvador, né, é me entregar completamente a Jesus, então, né? Me entregar completamente a Deus, que me salvou, né? E, então, me entregar sem restrições e me alegrar na salvação, né, na libertação que Deus dá. Então vamos terminar, eu vou orar aqui para a gente finalizar, e aí depois a gente pode se reunir e orar por esses tópicos especificamente, né? Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus Salvador. Obrigado, Pai, porque podemos contar com o Senhor em todos os momentos, Pai, seja momentos de aflição, de perseguição, na luta contra o pecado, e até mesmo nos momentos, Pai, em que somos tentados a sermos autossuficientes e orgulhosos. Pai, o Senhor está sempre ao nosso alcance, Pai, sempre ao nosso redor, sempre aguardando que possamos depositar no Senhor a nossa confiança, que possamos clamar ao Senhor como nosso Salvador, e sabemos, Pai, que o Senhor está sempre pronto a agir,
para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos perdoar, Pai, de todo pecado, para nos ajudar a nos arrependermos. Queremos tanto, Pai, nesse momento depender do Senhor e clamar ao Senhor que o Senhor possa cada vez mais estar atuando em nossas vidas, Pai, atuando em nossos corações, em nossas mentes, Pai, nos renovando, nos fazendo uma nova criatura no Senhor, Pai. Nos ajuda cada vez mais nos entregarmos plenamente ao Senhor e a Jesus, que possamos ter as nossas vidas em Suas mãos, Senhor, e que o Senhor possa nos usar como instrumentos do Senhor. Pai, peço que o Senhor também possa sempre nos ajudar a lembrar, Pai, da alegria que é ser salvo, ser liberto, Pai, que é ter a vida eterna, Pai, que é ter o Deus Salvador em nossas vidas, Pai. Nos ajuda sempre a podermos nos encher de alegria e passarmos essa alegria e essa mensagem de salvação, Pai, para as pessoas que estão ao nosso redor, porque sabemos, Pai, que nós e todo ser humano é carente de salvação. Todos nós necessitamos da Sua salvação e não há nenhum outro Deus que possa nos dar essa salvação. Muito obrigado por tudo, eu te oro agradecido, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.
Deus eterno, o Santo de Israel, o Deus eterno, puro e fiel, merece toda a glória e temor. Da morte e das trevas nos salvou. O Deus eterno, o Deus eterno é lá, Santo e poderoso é. Deus eterno é, Deus eterno, Deus eterno é, Deus Santo e poderoso é. Deus eterno é, cheio de amor, Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. O Deus eterno é grande em esplendor, o Deus eterno é nosso Criador, merece nossa entrega e devoção. De todo o universo é a razão. O Deus eterno, o Deus eterno é, Deus Santo e eterno, poderoso é o Rei. Deus eterno, Deus eterno é, Deus Santo e eterno, poderoso é o Rei. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. O Deus eterno é grande em compaixão, o Deus eterno é sem comparação, merece toda a honra e temor. Bendigam e exaltem ao Senhor. O Deus eterno, Deus eterno é, Deus eterno, poderoso é o Rei. Deus eterno, Deus eterno é, Deus eterno, Deus eterno é, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. Nosso culto está encerrado, temos um ótimo convívio.